Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente está fazendo a recomendação de um livro que supera as minhas expectativas. E se eu estou recomendando é porque definitivamente eu fiz a leitura e estou aqui para te recomendar porque vale a pena ser apreciado. No livro de hoje, nós temos a dedicação, acreditem vocês, a dedicação de uma escritora. A autora desse livro, ela vai fazer um trabalho de audição, de entrevista, segundo, a própria escrita, vai colocar aí à tona a questão da importância da história oral, a importância da oralidade, porque ela vai fazer uma escuta por praticamente 20 anos, dessas pessoas que seriam sobreviventes desse desastre considerado, um desastre recorde, um desastre nuclear recordista na história da humanidade. O livro de hoje se chama Vozes de Chernobyl, tá? Esse livro, a autora se tornou vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2015, tá? E ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar sobre a questão, do que aconteceu na famosa usina de Chernobyl, localizada na Ucrânia, e isso aconteceu em que contexto? Importante contextualizar para a gente entender o significado dessa tragédia e a repercussão. Para entender um pouco essa questão e os relatos, é importante considerar que a gente está no contexto de década de 80, União Soviética, e a gente está tendo um contexto de controle severo das informações. Essa é uma variável importante para você entender esse livro e esse depoimento. É um livro todo em baseados reais. Não é um livro leve, suave, para você se divertir. É um livro sério, denso, mas é um relato histórico único que vale a pena você se permitir fazer essa leitura. Essa explosão desse reator acontece em 1986. O século XX já é um século que tem episódios que traz demonstrativos que vai fazendo com que as pessoas associem a ideia de energia nuclear como algo perigoso, já que a gente tem aí, no contexto de década de 40, os ataques às bases militares de Hiroshima e Nagasaki. Então, quem viveu a década de 40, ou tem depoimentos, ou estudou a década de 40, sabe que a ideia que ficou para as gerações na década de 40 é que a energia nuclear é algo perigoso, é uma fonte perigosa, porque pode ser utilizada para fins bélicos, como foi o episódio do ataque às bases militares de Hiroshima e Nagasaki. Aí, indo para a década de 80, nós temos dois acidentes que entram para a história. O acidente do Césio 137, ocorrido no Brasil, mas isso merece um outro vídeo, porque não é o que está sendo abordado nesse livro. E também, na mesma década, a questão da explosão do reator desta usina de Chernobyl. Muita gente pensa que a população muito próxima da Ucrânia é mais diretamente afetada, mas como a gente tem a questão da circulação atmosférica, acaba que essa fluidez dessa contaminação vai atingindo outras populações um tanto mais distantes. Década de 1980, nós não tínhamos de nenhuma maneira o mesmo conhecimento que nós temos hoje. Hoje, a visão que as pessoas têm de energia nuclear já sofreu muitas alterações, Mas desses episódios da história, Hiroshima e Nagasaki, acidente do Césio e o caso de Chernobyl, eles nos trazem um ensinamento do como isso, do como essa energia é uma energia que pode ser utilizada, para fins bélicos, no caso de Hiroshima, e como tem que haver uma séria responsabilidade
um conhecimento, né? A questão da explosão do reator também é muito bem mostrado em uma série da HBO chamada Chernobyl. É uma série curta, pequena, de apenas uma temporada e 5 episódios, e ele vai trazer relatos detalhados do que foi esse acidente, né? E fica muito claro também na série que, ao contrário do que muita gente imagina, quando a explosão acontece, não, as pessoas, ao invés de se distanciarem, que é o que deveria acontecer, elas, por desconhecimento do real perigo daquela radiação em altíssimas doses, muitos trabalhadores acabaram se aproximando do local onde essa fatalidade aconteceu. Então, essa cidade, até hoje, ela verifica o status, né? A cidade de Pripyat, na Ucrânia, ela se tornou uma cidade com status de uma cidade fantasma, né? E o livro ele vai trazer relatos, muitos relatos de bombeiros, de enfermeiros, de trabalhadores, soldados, e vai mostrar o que aconteceu com essas pessoas depois desse contato com radiação em altíssimas doses, como por exemplo a questão, né, alguns deles vieram a óbito em poucos dias e outros tiveram assim muitas experiências, né, aumentou de uma forma exponencial o número de casos de doenças oncológicas, né, por conta esse contato com radiação em altas doses. Mas o que mais chama atenção, tanto na série quanto no livro, né, que a gente aprende estudando sobre esse episódio da história, é o total desconhecimento dos reais riscos de trabalhar com a questão da radiação, e esse conhecimento nem quem estava ali tinha, né? Então a gente faz uma leitura, pode fazer uma leitura aí também de manipulação da informação, de controle, de centralização das informações e informações que poucas pessoas tinham acesso e que contribuiu, essa sucessão de erros contribuiu para a gente ter, lamentavelmente, esse problema, ok? Fica aí a super dica. Essa autora não é apenas autora desse livro, é autora de outros livros de sucesso também, mas quem sabe a gente em outros vídeos faz o comentário das outras obras. Muito obrigado pela atenção do vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro.